Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como dito semana passada e como foi dito nos grupos de WhatsApp, agora, nesse período de férias, né, que a gente pegou, as nossas aulas vão ser assíncronas. Então, durante esse período que eu vou estar de férias, eu vou postar para vocês aqui pelo site do cursinho ou pelo Classroom videoaulas sobre os conteúdos que a gente veria presencialmente. O último conteúdo que a gente viu foi sobre ligações químicas, tanto as covalentes, quanto as iônicas, quanto as intermoleculares, intramoleculares, todo aquele assunto. Se a gente vê que precisa voltar naquele conteúdo, como não foi totalmente finalizado, a gente volta presencialmente. Aqui eu já vou dar sequência no nosso próximo conteúdo, que são funções inorgânicas e reações inorgânicas. E se a gente vê que é necessário, a gente volta sem problemas. Mas aqui vamos continuar com funções inorgânicas. Então, o que que seriam funções inorgânicas? Primeiro de tudo, vamos entender o que que é a química inorgânica, né? A química inorgânica é toda a química em que a gente não vai mexer com compostos que possuam em sua composição molecular uma estrutura de carbono ligado ao hidrogênio. Se a gente tiver um carbono ligado ao hidrogênio, aí a gente já entra na química orgânica, que é outro ramo um tanto complexo que a gente chega a ver mais para frente no cursinho. Mas o que importa a gente saber é, se não tiver essa interação entre o carbono e o hidrogênio em uma molécula, vai ser inorgânica. Se tiver carbono e hidrogênio ligado, já é orgânica e aí a gente não já não engloba, no caso, a química inorgânica. E dentro dessa química inorgânica, a gente tem o que a gente chama das funções. As funções inorgânicas basicamente são os grupos de compostos que formam tudo que é inorgânico. Alguns vão ter átomos que são liberados durante reações, outros vão ter outros grupos que vão ser liberados, outros são produtos de reações de neutralização, e cada um com sua característica específica. E isso é o que a gente vai ver aqui na química inorgânica. Cada um desses grupos específicos, como eles reagem. Reações é mais para o fim, né, dessa aula, mas a gente vai dar uma olhadinha também. Mas o importante é a gente entender como cada uma funciona. E aí a gente começa, né, com os ácidos. Os ácidos têm aquele estereótipo famoso de ser corrosivo, de ser azedo, e a maioria é. Tem certos casos que eles são diferentes, que eles são utilizados por nós, por exemplo, o ácido acético que está no vinagre. É um ácido, mas a gente pode consumir. O limão possui seu ácido também, que a gente pode consumir, então nem todos são necessariamente perigosos, como são passados. Mas o que importa da gente saber dos ácidos? Esse conceito aqui que está escrito, esse texto, é uma visão mais generalizada dos ácidos. Não é uma regra geral. Tem casos que os ácidos não precisam liberar necessariamente os íons hidrônios. Eles podem funcionar de outra maneira. Mas, no geral, se a gente vê um H ali, um hidrogênio na molécula, no início da molécula, geralmente vai ser um ácido. Que o que acontece? Se a gente coloca ele no meio aquoso, por exemplo, a gente pega o ácido clorídrico, que a gente vai ver ele mais para frente, e coloca ele na água, ele libera seus íons, os íons H+, íons hidrônio. E esse processo se chama ionização. Por quê? Porque nesse meio, naturalmente, o ácido clorídrico não é uma ligação iônica, como a gente sabe. É uma ligação covalente entre o átomo de hidrogênio com o átomo do cloro, que são estáveis dessa maneira. Quando ela é lançado na água, devido às forças ali intermoleculares,
a água consegue quebrar essas ligações, liberando íon H+, e íon cloreto. Isso é ionização. A gente vai perceber que nas bases não é isso que acontece. Nas bases é o conceito de dissociação. Mas aqui, continuando em ácidos, é basicamente isso que acontece. Começam com H, por exemplo, ácido clorídrico, HCl, ácido sulfúrico, famoso, muito forte, também começa com H, ácido fosfórico, ácido silício, ácido silícico, é um nome um pouco difícil de falar para mim, pelo menos. Mas olha o que a gente pode perceber. O HCl, ele tem um hidrogênio e um cloro. O que acontece quando a gente coloca ele em água? Ele vai se ionizar. A água vai quebrar as moléculas ali de HCl e vai deixar o H positivo, porque ele perde o último elétron que ele tem, e esse elétron vai para o cloro, e o cloro fica negativado. Aí a gente vai ter um cátion, que é o hidrogênio, e um ânion, que é o cloreto. E é basicamente isso que é uma ionização aqui nos ácidos. No ácido sulfúrico, a gente tem dois hidrogênios, quatro oxigênios, que vai, e o enxofre ali no meio, jogando na água, vai se ionizar. Nós vamos ter dois hidrogênios e o SO4 ali, que é o sulfato, ionizado com carga negativa 2. Isso significa que ele ganhou os dois elétrons dos dois hidrogênios ali, tanto que o hidrogênio está positivo. A questão é, isso aqui é uma ionização completa, quando o ácido perde todos os hidrogênios. Nem sempre isso acontece, até porque quanto mais hidrogênio a gente tem, mais difícil vai ser ficar retirando todos eles. Os primeiros hidrogênios são mais fáceis de serem retirados. O segundo é um pouco mais difícil. O terceiro já complica muito mais. E o quarto, mais ainda. Então, essa dissociação completa, ela exige muito mais energia para acontecer, porque fica cada vez mais difícil da gente tirar um hidrogênio em sequência assim. Mas isso a gente costuma ver mais quando a gente vai calcular pH, pKa, que relacionam ali com ácidos e bases, e a gente vai percebendo que fica mais difícil, porque a molécula vai ficando mais instável, então é mais difícil, ela vai segurar mais esse hidrogênio com ela. Mas isso é um assunto para uma aula de pH que a gente vai ver mais futuramente. Nomenclatura dos ácidos. O Enem, ele mudou bastante a questão de cobrança de nomenclatura. Então, eu não vou entrar muito profundamente em ácidos, em nomenclatura dos ácidos, porque eles não cobram mais como antigamente. Mas eu estou trazendo aqui para a gente ter uma noção de como que essa nomenclatura é feita. E vamos aprender como que se faz a nomenclatura. Para a gente conseguir nomear esses ácidos, a gente vai ter que levar em consideração o NOx. O que é o NOx? O número de oxidação, ali como o texto diz para a gente. Assusta um pouco? Assusta. Mas a gente vai ver como que esse NOx não é tão difícil de entender depois quando a gente tiver reações NOx, né, de redução e etc. A gente vai ver como que ele funciona mais profundamente. Mas aqui o importante é saber só a quantidade de NOx de cada átomo ali dentro da molécula para a gente saber nomear o ácido. Não é aquela coisa que mais cai no Enem, mas é mais um conhecimento aí que vocês podem estar obtendo, para caso caia vocês sabem. E daí, vamos ver os exemplos. Para hidrácidos. O que é um hidrácido? É um ácido que não tem oxigênio, só tem o hidrogênio e o átomo qualquer ali que seja. Quando não tiver o oxigênio, é muito simples. Vai ter o H ali que a gente vai ver que é o ácido, que representa um ácido, né? Como a gente viu no conceito ali, no contexto que eu passei.
O que vai acontecer é, a gente chama de ácido no início, o nome do elemento central, cloro, flúor, bromo, enxofre ali, que no caso é sulfur, que a gente chama na nomenclatura da tabela periódica, e por fim, hídrico. Então, para todos esses ácidos que não tiverem o oxigênio, vai ser esse procedimento padrão: ácido, nome do elemento central, mais hídrico no final. Esse é muito simples. Aqui, como exemplo, a gente tem HCl. Sabemos que é um ácido por conta desse H, então a gente coloca ácido. Elemento central é o cloro, então vamos colocar o cloro. O a gente apaga para colocar o hídrico, porque senão ia ficar clorohídrico, que não é o correto. Então a gente tira a última vogal e acrescenta o hídrico. Então, ácido clorídrico. Aqui novamente um H representando um ácido. Temos aqui o elemento flúor. Flúor termina numa consoante, então vai continuar ali. Adicionamos o hídrico, fluorídrico. E assim sucessivamente. Sem o oxigênio vai ser esse procedimento padrão: ácido, mais o nome do elemento central, mais hídrico. Não precisamos saber o NOx aqui. Agora, para oxiácidos, que são os ácidos que têm o oxigênio, a gente usa essa tabelinha aqui, que está mais especificado no próximo slide, que é esse aqui. Parece assustador, mas não é. Vamos ver com calma. Aqui no canto direito, nós temos NOx mais 7, NOx mais 6, barra mais 5, NOx mais 4, barra mais 3, NOx mais 2, barra mais 1. O que que isso significa? Significa que quando o átomo central, que estiver ligado ali com hidrogênio e com oxigênio, estiver com esses NOx aqui, que a gente vai aprender a calcular já é um conceito novo aí de NOx que a gente vai aprender, eles vão ficar com essas nomenclaturas que estão aqui alinhadas. Então, se o NOx for mais 7, a gente vai usar ácido per, nome do elemento que está ligado ao oxigênio, ico. Se for 6 ou 5, ácido, nome do elemento, ico. Mais 4 e mais 3, ácido, nome do elemento, oso. E 2 e 1, ácido, hipo e oso no final. Parece ser muito complicado, mas é mais fácil do que parece. O NOx, como a gente viu ali no slide anterior, um pouco antes do anterior, ele é o número de oxidação. Oxidação a gente pode associar justamente ao oxigênio. Vamos lembrar lá do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na valência dele. Para ele ficar estável, ele precisa ganhar mais 2. Isso significa que ele vai ficar com uma carga menos 2, porque ele precisa de 2 elétrons, elétrons carga negativa, menos 2, porque um elétron tem carga negativa, mas o outro menos 2. Então ficaria com menos 2 de carga. E aqui é basicamente isso. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então ele sempre vai tender a puxar os elétrons para ele. Quando a gente adiciona um oxigênio ou outro elemento que seja mais eletronegativo, eles vão tender a puxar esses elétrons para eles, porque eles têm muita afinidade com os elétrons. E aí a gente diz que é como se o átomo que está ali no meio, o central, que nesse caso é o cloro, é como se ele tivesse tendo seus elétrons roubados. Não chega a ser roubado porque o oxigênio não rouba os elétrons para ele como em ligações iônicas, mas ele puxa com mais força. Então, o oxigênio ele puxa aqueles 2 elétrons com força para ele e o átomo central fica um pouco mais positivo. Entretanto, a gente vai ver aqui o que acontece. Esses números de NOx, eles são tabelados. Eu vou tentar escrever aqui para vocês para facilitar um pouco o entendimento. O hidrogênio, vamos lembrar lá, ele tem um elétron na valência, ele precisaria ganhar um.
Só que ele não é tão eletronegativo. Ele tem sua eletronegatividade, mas não é muito eletronegativo. Ele não puxa com tanta força os elétrons para ele. Então, a carga dele acaba sendo mais um. Isso significa que ele tende a dispersar e deixar esse elétron mais distante dele. Então ele fica com a carga positiva mais um. Esse é o número NOx padrão do hidrogênio, sempre vai ser mais um. Ele tende a deixar esse elétron mais longe dele, ou perder. E o oxigênio, como a gente comentou, ele tende a puxar 2. Então o que a gente tem aqui é menos 2. Por quê? Por que menos 2 e não mais 2? Porque ele está puxando 2 elétrons. Então o que acontece? Puxa elétrons, elétrons carga negativa, ele fica negativo. E daí o que a gente faz para saber o NOx desse carinha aqui do meio, que é o que vai definir o nome do nosso ácido? A gente tem que ter em mente que uma molécula estável, quando a gente for somar todas as cargas, ela tem que ser igual a zero. Os NOx, no caso, tem que ser todos iguais a zero. Então aqui a gente acaba caindo numa equação de primeiro grau mesmo. Como a gente tem um padrão de que o oxigênio é menos 2 porque puxa aqueles elétrons com força, e o hidrogênio mais um porque ele tem eletronegatividade, mas não é tão grande assim, então ele acaba deixando esse elétron ir para lá, é só a gente fazer uma equação de primeiro grau para isolar o X, que seria o cloro, para a gente descobrir o NOx dele. Sabendo o NOx, é só vir aqui e pegar na tabela qual que é. Isso aqui a gente acaba decorando, porque é uma tabela bem simples. Então, vamos fazer esse primeiro aqui juntos para a gente ver como é que faz para entender bem certinho. Eita, vamos lá. O H, a gente percebe que só tem um H, né? Então, carga mais um. O cloro é o X. A gente não sabe qual é o NOx dele nessa molécula aqui. O oxigênio a gente sabe que é menos 2, certo? Só que a gente tem 4 átomos de oxigênio nessa molécula. Então, o que acontece? A gente multiplica esse menos 2 aqui por 4. Porque se cada oxigênio puxa 2 e a gente tem 4, a gente vai ter que multiplicar esses 4 pelos menos 2 que eles puxam para eles. Então, aqui, a soma disso, a soma dos NOx de uma molécula estável, como essa aqui, por exemplo, de uma molécula neutra, tem que ser igual a zero. E aqui todas vão ser iguais a zero, então não tem erro. Então a gente cai aqui numa função do primeiro grau. A gente tem um positivo mais o x, que é o NOx do átomo central que a gente não sabe, menos 2 vezes 4, menos 8, igual a zero. Aí agora a gente isola o x, lembrando das regras lá da matemática de que se está desse lado negativo, vai para o outro lado positivo, e se está positivo, vai para lá negativo. Então, o 1 está positivo, ele vai para lá negativo, e o 8 que está positivo vai para lá, que está negativo vai para lá positivo. Então vai ficar 8 menos 1, que é justamente 7. Igual está dito aqui, ó. O NOx do nosso cloro é igual a 7. Então, vindo aqui na tabelinha, para o cloro a gente vai ter, para o cloro nessas condições aqui, nós vamos ter ácido per, junto com o nome do elemento que está ligado ali ao oxigênio, que é o cloro, e terminal ico. Bem simples, não é? A gente assusta assim com NOx, porque daí a gente entra em reações de redução
oxirredução. Hum. Mas para a gente determinar o nome dos ácidos é só fazer essa continha básica. Os que a gente já sabe o NOx, que é o oxigênio que sempre vai puxar dois, o hidrogênio sempre vai tender a deixar um de lado. Como a gente sabe esses NOx fixos, é só a gente fazer uma soma, igualar a zero, porque é uma molécula no estado neutro, e separar essa incógnita para a gente descobrir qual é o valor do NOx dela. É bem mais simples do que parece. Mas aqui vale uma ressalva: sempre existem exceções. Quando a gente for calcular, por exemplo, para o ácido carbônico, o ácido carbônico é H2CO3. Não, é uma molécula completamente instável, ela é muito reativa, tanto que naturalmente ela não fica nesse estado, ela tende a se decompor. Mas se a gente for calcular o NOx aqui, a gente vai ter menos 2 do oxigênio, vezes 3. E do hidrogênio a gente vai ter 1, que é mais 1, né? Como a gente já determinou isso antes, vezes 2, porque a gente tem 2. E o carbono aqui, o NOx dele é X. Então, fazendo a soma, a gente vai ter 2 mais X, menos 2 vezes 3, menos 6, igual a zero. Isolando, o que está negativo fica positivo, o que está positivo fica negativo. X vai ser 6, que está negativo, passa positivo, menos o 2, que estava positivo e veio negativo. E aí a gente vai ter 4, correto? Sim. Só que se a gente for aqui na nossa tabela, no NOx 4 e 3, a gente teria ácido, nome do elemento ligado ao oxigênio, que seria o carbono, ácido carbonoso. Mas não está correto, porque o carbono é uma exceção. Então, quando a gente tiver o NOx 4 positivo para o carbono, a terminação vai ser ICO. E para o boro a mesma coisa. Quando for 3, vai ser I. São só exceções ali para a gente ter uma ideia de que nem tudo na química é padrão. Pode acontecer de ter algumas diferencinhas. Mas isso aqui é bem mais teórico, como eu falei. O Enem não costuma mais cobrar dessa forma a nomenclatura dos ácidos. Eu estou passando aqui mais para complementar mesmo para vocês saberem. Caso apareça numa questão, vocês sabem o porquê dos nomes, às vezes pode acontecer de cair, vocês já vão ter uma noção. E daí, passando dos ácidos, a gente vem para as bases. E as bases são meio que o oposto dos ácidos na química. Enquanto os ácidos tendem a liberar aqueles hidrogênios, as bases tendem a liberar o ânion hidroxila. O ânion hidroxila é um OH-, que ele libera quando ele está dissolvido em água ou em outra substância. E aqui vem a importância da diferença entre ionização, que é o que acontece lá nos nossos ácidos, e dissociação, que é o que acontece aqui nas bases. Por que dissociação aqui? Porque geralmente as bases elas têm essa composição OH, que é a hidroxila, mais um metal. E vamos lembrar lá dos metais. Primeiro e segundo grupos, primeiros e segundas famílias da tabela periódica. Eles têm muita facilidade para perder aqueles elétrons para se estabilizar. Então, naturalmente, eles já são compostos iônicos, porque o Na precisa perder um elétron, ele perde aquele elétron e dá para hidroxila. É basicamente isso, ele já é iônico. Então, quando a gente joga na água, a água só dissocia, separando eles mais facilmente. Não tem ionização.
porque já são compostos iônicos. Essa é uma diferença que parece boba, mas é muito simples da gente conseguir entender e é muito importante da gente saber também. Então aqui tem umas características. As bases são tem aquela característica específica de não sei se alguém aí já comeu um caju, que você morde e amarra a boca, ou uma banana verde, ou esses alimentos aí que você dá uma mordida e parece que a língua enrola, ela fica amarrada. Essa é uma característica padrão das bases. E daí elas têm essa textura escorregadia, como sabão. E um exemplo muito famoso é a soda cáustica, que nada mais é do que um hidróxido, que a gente vai ver a nomenclatura das bases, que é muito mais simples que dos ácidos, de sódio. E eu vou mostrar aqui para vocês também. Aqui tem uma informação interessante que eu esqueci até de falar ali nos ácidos, mas isso aqui de papel de tornasol. Isso aqui são nada mais do que indicadores. Indicadores a gente usa para a gente ter noção de se um composto está muito básico, se ele está muito ácido, enfim. Quando a gente pega o papel de tornassol, que é um papel de líquens, e coloca numa base, esse papel vai ficar azul. E se a gente usa a fenolftaleína, que é outro indicador, só que é um indicador líquido, e aquilo ficar muito básico, ou seja, ter mais base do que ácido, por exemplo, vai ficar rosa. Isso é só um conceito mais de curiosidade mesmo. Se você for no laboratório, esses indicadores são muito necessários, porque quando você vai fazer uma reação de titulação, que você precisa deixar o máximo possível equilibrado uma base e um ácido, a gente usa esses indicadores para a gente saber o quão básico está ou o quão ácido está. Se passa muito, vai ficar muito básico, já não serve. Se fica ali um rosinha fraco, significa que a gente conseguiu deixar ali no intermediário, que é o aceitável. Então aqui é mais por curiosidade. Para os ácidos, voltando lá para trás, a gente tem que o papel de tornassol fica vermelho e a fenolftaleína fica sem cor. Então ele fica clarinho. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma reação no, no laboratório e a gente tem lá uma garrafa com ácido e a gente vai jogar a base e a gente usa a fenolftaleína, conforme vai caindo, o ácido vai ficando incolor. Se a gente coloca muita base, aqui vai ficar muito rosa. Aí já passou e ficou muito básico. Se a gente coloca a quantidade ideal, ele vai ficar um rosinha, mas um rosinha clarinho. Significa que a gente conseguiu equilibrar aceitavelmente. Então, se vocês verem algum vídeo aí nas redes sociais de titulação, em que eles estão jogando algum líquido lá qualquer dentro de um pote e está ficando muito rosa, é porque jogaram muita base no ácido e ficou muito básico o meio. Isso é bem interessante e é isso que acontece. Por isso que durante o processo o líquido que está aqui dentro continua incolor, porque a fenolftaleína não muda de cor em meio ácido, só em meio básico. Então, são mais curiosidades, mas que são bem interessantes da gente saber. E daí, as bases têm essa característica de ter o grupo hidroxila, que é um hidrogênio e um oxigênio junto. E aqui a gente percebe que nós temos um metal, grupo hidroxila, metal, grupo hidroxila, metal, grupo hidroxila, metal, grupo hidroxila. E é basicamente por isso que acontece a dissociação, já são compostos iônicos.
Então, na água, ele só separa isso mais facilmente, que é o que acontece aqui, ó. NaOH, o hidróxido de sódio. O Na, ele é do primeiro grupo. Ele tende a perder o elétron que ele tem para ficar mais estável. E ele dá esse elétron para o grupo hidroxila. Em água, a água separa esses dois, fazendo uma dissociação entre o grupo hidroxila negativo e o sódio positivo. Basicamente isso. O mesmo acontece aqui para o hidróxido de potássio. Potássio, primeiro grupo, tende a perder o último elétron e é isso que acontece. Ele naturalmente já é iônico. O K é positivo e a hidroxila é negativo. Em meio aquoso, ele separa esses íons. Magnésio, grupo 2, lá dos metais alcalinos terrosos. Como ele tem dois elétrons que ele precisa perder, ele vai precisar dar um dos elétrons para uma hidroxila e o outro para outra hidroxila. Por isso que a gente tem dois grupos hidroxilas aqui. Então a gente vai ter duas hidroxilas e um magnésio com carga 2 positiva, porque ele perdeu os dois elétrons. O ferro, ele é um metal de transição. Aí não tem uma única possibilidade para ele. Aqui nesse exemplo, temos três grupos hidroxilas. Poderia ser dois que nem o magnésio? Poderia, porque ele é um metal de transição, então ele se adequa com mais grupos ou menos. Então aqui para ele poderia ser dois, mas aqui no exemplo eu trouxe como três para mostrar a diferença. Então ele pode perder três elétrons da última camada de valência dele, ficando estável, e a hidroxila precisa de um. Então, como ele pode perder três, a gente vai ter que ter três hidroxilas para pegar cada um desses elétrons. Que daí a gente vai ter três grupos hidroxila, mais o ferro com carga 3 positivas, porque perdeu três elétrons. E é basicamente isso. Eita, que aqui deu. Então, continuando, vamos para a nomenclatura de bases. Nomenclatura de base é muito mais simples do que a dos ácidos. Por quê? Porque sempre vai ter esse grupo OH, que é o grupo hidroxila, que vai ser posto na frente, sendo chamado de hidróxido. E isso acontece para todos que têm esse grupo OH no fim. Todos que tiverem esse grupo OH no fim vão ser chamados hidróxidos, porque tem um grupo hidroxila. E daí a gente coloca hidróxido de o nome do elemento que tiver na frente. NaOH. A gente tem o grupo hidroxila, então hidróxido. Na na frente é o nosso sódio. De sódio. Pronto. A única coisa que muda é dependendo da quantidade de hidroxilas que a gente tem. Por exemplo, aqui no magnésio, hidróxido de magnésio 2, temos o grupo hidroxila. Então, hidróxido lá na frente. Magnésio está aqui na frente. Então, de magnésio. Só que como a gente tem dois grupos hidroxila, a gente deve colocar aqui em algarismos romanos a quantidade de grupos hidroxilas que tem. Para o ferro, nós temos 3, então vai ser hidróxido de ferro, 3 por conta das três hidroxilas. Então, a nomenclatura de bases é muito mais fácil da gente conseguir entender, porque é só hidróxido do nome do elemento que está ali na frente, e dependendo da quantidade de hidroxilas, a gente coloca aqui no final. Basicamente isso. E agora a gente entra em ácidos e bases mais profundamente. Ácidos e bases
não se enquadram apenas naquilo que eu disse anteriormente. Nem todo ácido vai doar grupo, o hidrônio ali, o íon hidrogênio, e nem toda base vai só liberar íon hidroxila. É uma definição mais geral. Mas aqui a gente vai ver que existem essas três categorias de ácidos bases, que a gente vai ver agora cada uma, como cada uma funciona. Tudo que a gente viu até agora se refere a ácidos bases diarênios, que nada mais é do que os ácidos liberam íons H+, no meio aquoso, ou íon hidrônio, que é basicamente a mesma coisa, tá? H+ ou íon hidrônio não tem problema, pode ser representado da mesma forma, significa a mesma coisa. E as bases diarrênios são essas que liberam os íons hidroxila em meio aquoso. Então aqui a gente tem dois exemplos de ácidos e bases diarrênios. Aqui em cima nós temos o ácido por conta do H, não tem nenhum oxigênio, ou seja, não é um hidroácido, ou seja, é um hidrácido, não é um hidróxido. Então aqui a gente tem um ácido clorídrico, como a gente viu ali antes, que não tem oxigênio aqui, então ácido mais o nome do átomo central sem oxigênio vai terminar em hídrico, ácido clorídrico. Se a gente coloca ele em água, ele vai ionizar, como a gente falou ali anteriormente, porque isso aqui é uma molécula que tem ligações covalentes, vai ionizar em H+, ele perde o elétron, e o íon cloreto, que vai ganhar esse elétron. Para as bases, aí a gente tem aquilo que a gente chama de dissociação. Por quê? Porque isso aqui já é um composto iônico. Então, é como se a gente tivesse um K+, e o hidroxila menos. E a água só vai fazer com que isso se separe. Então a gente vai ter um K+, porque ele perdeu o elétron, e a hidroxila menos, porque ela ganhou o elétron desse potássio em meio aquoso. Aqui é só dissociação, porque, como eu falei, aqui já é uma ligação iônica, e aqui, como é ligação covalente, a gente precisa ionizar para separar eles. Essa aqui é a definição mais tranquila, porque só de olhar a gente já consegue definir. Opa, isso aqui é um ácido, porque tem o H aqui na frente e ele vai tender a liberar esse H. E aqui a gente tem a mesma situação, a gente já tem o íon, a gente já tem um OH aqui que é muito visível. Isso é muito visível. Olhando aqui, a gente já percebe que tem um H disponível a sair. E aqui a gente já percebe que tem um OH que também já está disponível a sair. Então, essa é o mais fácil de identificar. Pouco mais fácil do que os ácidos e bases de Bronsted-Lowry, que não é muito difícil também. O que são os ácidos e bases de Bronsted-Lowry? Os ácidos de Bronsted-Lowry são as espécies caracterizadas por doar os íons H+, ou seja, bem parecido com o anterior, né? O anterior libera H+, aqui ela também libera. Aqui a gente chama de doar porque uma vai doar e a outra vai receber. Mas a ideia é basicamente a mesma. Em meio aquoso ou então os íon hidrônio que eu falei que é literalmente a mesma coisa. Literalmente não, é uma representação diferente, mas elas simbolizam a mesma coisa, que tem o íon hidrônio ali no meio. E aqui o que muda é bases de Bronsted-Lowry. Ao invés de liberar íon OH-, perdão, como a gente viu antes, elas são caracterizadas por receber os íons H+. Então aqui a gente já tem um conceito diferente. Enquanto anteriormente ambos liberavam em meio aquoso uma parte ali da molécula, aqui uma libera e a outra recebe isso que foi liberado.
E aqui nós temos um exemplo. Nós temos amônia aquosa aqui com água. Ué, mas água ácida? Sim, a água pode agir como um ácido, assim como ele pode agir como uma base dependendo do que ela estiver reagindo. Mas aqui o que que acontece? O NH3 ele está disponível a receber um H+, como aqui a nossa reação mostra. Ele está em NH3, ele recebe um H+, e fica NH4+. Basicamente isso, ele está disponível a receber esse H+, que é o que acontece. Se ele está disponível a receber, então aqui a água vai estar disponível a doar para ele. E daí a gente entra no conceito de ácidos e bases conjugadas. Aqui, como a amônia está disposta a receber esse H+, vamos lá, ó, espécies caracterizadas por receber. Então ela está disposta a receber, é uma base de Bronsted-Lowry. Então aqui a gente chama de base, e aqui a gente vai ter ela com esse H+. Se a gente inverter essa reação e colocar isso aqui como se fosse na frente e isso aqui lá para os produtos, isso aqui não seria o ácido, porque a gente teria um H+. Ela estaria disponível justamente a doar esse H+ que ela recebeu do outro lado. E aqui a gente tem essa representação, ó, essas duas setinhas aqui do meio, significa que está em equilíbrio. Ou seja, a reação não tende nem para um lado nem para o outro. Ela pode estar misturada e ter um pouco de um lado e um pouco do outro lado. E aqui, como ela está disposta a doar um dos seus íons, ela pode ser chamada de ácido. Então, para uma base, do outro lado, a espécie dela que tende a doar esse íon vai ser o seu ácido conjugado. E para o ácido, que nesse caso a água está agindo como ácido, do outro lado vai estar como OH-. Ela doou aquele H+ para a amônia aqui desse lado e ficou OH-. Invertendo a reação, indo daqui para lá, ela está disposta justamente a ganhar um H+, certo? Sendo assim, se ela está disposta a receber, ela é uma base. Então, se aqui a gente tem o ácido, do outro lado a gente vai ter a sua base conjugada. E isso aqui é muito interessante quando a gente for estudar soluções, a questão das soluções tampões, que são feitas a partir desse tipo de reação assim. A gente pega um ácido fraco e mistura com a base conjugada, ou uma base fraca com seu ácido conjugado para fazer uma solução tampão, que é aquela que tenta neutralizar o pH, não deixar nem muito ácido nem muito básico. Mas isso daí é assunto para uma próxima aula. E daí a gente entra para o mais complexo aí dos três, que geralmente é o que gera um pouco mais de confusão de perceber o que está acontecendo. Porque aqui a gente não envolve nem íon H+, nem íon OH-, nem um que recebe íon, nem outro que recebe, que doa íon. Aqui a gente mexe com elétrons. Então, como eu falei, aqui nós vamos mexer com os elétrons. Os ácidos de Lewis, né, quando a gente estiver falando em ácidos bases de Lewis, são as espécies caracterizadas por receber pares de elétrons. Ou seja, aqui, por exemplo, o tricloreto de ferro, ou cloreto de ferro. O ferro é um metal de transição. E daí a gente entra lá naqueles conceitos que eu comentei
de que os metais de transição eles são casos à parte da tabela periódica, devido à última camada de valência, ter o orbital D ali, que possibilita outros tipos de ligação. Aqui o ferro ele vai aceitar um dos pares de elétron do íon cloreto. Esse íon cloreto vem de uma reação um pouco mais complexa que envolve alguns mecanismos que eu vou deixar de lado para não gerar muita confusão por enquanto, pelo menos. Mas o que importa a gente saber é, temos um íon cloreto aqui com seus 8 elétrons, tá estável. Porém, esse ferro aqui, ele vai conseguir aceitar um desses pares dele. E daí vem aquela ligação da ativa lá que a gente comentou em sala de aula. Ele vem com esse par, um fica aqui perto do ferro e um fica com ele, e ele se liga. O clóron ficaria aqui com seus 7 elétrons de valência, que é natural dele, mas estaria estável porque está compartilhando um aqui com o ferro. Isso é o conceito de ácido e base de Lewis. Enquanto o ferro é o ácido porque ele aceita esse par de elétrons aqui do cloreto, o cloreto é justamente a base, porque ele consegue doar o par de elétron para esse ferro. E daí aqui fica um composto negativado, por quê? Porque o ferro ele já estava estável aqui naturalmente com os seus 3 cloros ligados. Quando ele faz mais uma ligação, ele fica com mais um elétron aqui na camada de valência dele. Naturalmente ele tem 3, mas aqui ele está ficando com 4. Se a gente cortar as ligações aqui, ele fica com um, 2, 3, 4 elétrons. Como a natural dele é 3, se ele ganha mais um elétron ali na valência dele, ele fica com menos um. Por isso que está representado aqui como negativo, por conta dessa carga parcial aqui do ferro. Então, ácidos e bases, no geral, são esses 3 tipos que a gente comentou. Ácido base de arênios, o ácido libera íon H+, a base libera íon hidroxila. Para Bronsted-Lowry, ácido doa íon H+, base recebe esse íon H+, e para ácido base de Lewis, o ácido recebe o par de elétron e a base doa esse par de elétron. Basicamente isso. Daí nós entramos nos sais. Então, os sais são o quê? Como diz o texto, sólidos cristalinos de alto ponto de fusão, formados por uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, voltando ali para as bases e os ácidos que a gente tinha. Se a gente reage uma base com um ácido, a gente vai ter a formação de sal mais água. E é basicamente isso que é um sal. Ele é, a, é o resultado de uma reação de neutralização entre ácidos e bases. Então, eles são compostos iônicos, como a gente vai ver daqui a pouco em exemplos, que liberam cátions diferentes de H+, e ânions diferentes de OH-, que a gente vai ver bem certinho aqui. Parece um pouco confuso de entender. Ai, mas é diferente de H+, diferente de OH-, mas a gente só viu H+ e OH-. Mas vai ficar claro porque é mais fácil do que parece. Então, eles não conduzem eletricidade no estado sólido, porque são sólidos estáveis ali, não são bons condutores porque estão numa rede cristalina ali muito estável, mas eles são muito bons condutores quando eles são dissolvidos ou fundidos. Fundido seria a gente derreter esses sais e fazer eles virarem líquidos. Aí a gente teria uma separação ali dessa rede cristalina que favoreceria a condução da eletricidade. E a dissolução em água, daí a gente teria o íon, o cátion positivo e o ânion negativo.
ele seria um bom condutor devido a essas cargas aí solubilizadas. Mas isso a gente vai vendo com os exemplos aqui também. Então, como a gente viu antes, ácidos, no geral, tem o H na frente, bases, o OH, que é o hidróxido, hidroxila. Misturando um sal, um ácido com uma base, o resultado vai ser água e o sal. É uma reação de neutralização. Isso aqui é bem simples de entender. E aqui nós temos vários exemplos, até um pouco mais complexos, mas eu vou comentar pelo menos esses primeiros aqui para a gente não dar muita extensão. Mas aqui, ó, a gente tem H3PO3. Se a gente for fazer o NOx aqui desse fósforo, a gente vai ter Ha3 positivo. O O é 2 negativo vezes 3 menos 6 passa para o outro lado positivo, diminui 3, a gente vai ter um NOx de 3 aqui para esse fósforo. 3, a gente entra lá naquela partezinha da tabela que é ácido fosforoso. Então, nós temos o ácido fosforoso com o hidróxido de magnésio 2, gerando fosfito de magnésio. Aqui nós temos uma base, temos o grupo hidroxila aqui, temos um ácido, porque ele tem esses Hs aqui que podem ser liberados no meio. Então, reagindo eles, a gente vai ter dois desses hidrogênios do ácido fosfórico sendo ionizados, e esses dois vão se ligar com as duas hidroxilas aqui da nossa base, formando água. E o restante que não reagiu, ali o H que permaneceu aqui, que no caso só dois foram ionizados, isso daqui vai juntar aqui com esse magnésio, formando fosfito de magnésio. Ah, mas por que eles se unem? Vamos lá. Quando esse ácido fosfórico perde esses hidrogênios positivos, que são prótons, nada mais do que prótons, né? Porque o hidrogênio perde o elétron, fica positivo. O que acontece? Vai ficar com carga negativa, né? Porque ele está perdendo próton. Perdeu um próton, ficou com carga mais negativa. Nesse caso, ele vai ficar 2 negativo, porque ele perde dois dos seus prótons, dois hidrogênios. O magnésio, vamos lembrar lá, ele é do grupo 2 da tabela. Significa que ele tem dois elétrons de valência. Se esse aqui está negativo, 2, ele perdeu dois prótons, e esse aqui, ele perdeu os dois elétrons dele para essa hidroxila, então esse aqui está 2 positivo, certo? Vamos lembrar, é um metal com uma hidroxila. Eles só se dissociam. Aqui já é um composto iônico. O magnésio já está positivado aqui. Ele perde os dois elétrons que ele tem para ficar estável e dá para a hidroxila que precisa desses dois elétrons aqui, que são duas hidroxilas. Então ele fica 2 positivo e aqui 2 negativo. Como esse daqui está positivado, ele vai ser atraído eletrostaticamente por esse HPO3 e vão ficar estáveis. Eles não vão se ligar, eles vão se atrair por eletrostática. E é isso aí, forma esse sal, fosfito de magnésio e água. Então, as reações de ácido-base geram um sal e uma água. Daí aqui nós temos outros exemplos aí que eu vou deixar para vocês verificarem, para ver se vocês entenderam bem, para não estender muito a aula, porque senão a gente vai ter uma aula muito longa. Mas são as mesmas situações, a gente vai perceber, ó, água em todos,
Só vai mudar justamente o sal ali, né? Ui, pulei lá para frente. Só vamos ter uma mudança dos sais aqui, mas é basicamente isso. Daí nós entramos nos óxidos. Os óxidos, eles são, eu diria, também muito fáceis de reconhecer, porque óxidos já vem, né, de oxigênio. Então, nada mais, eles vão ser nada mais, nada menos do que compostos binários, significa que esse binário aqui significa que ele tem apenas dois elementos lá dentro, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Só isso. Se a gente tiver um carbono com oxigênio, é o óxido de carbono. Como só tem um oxigênio, aí o correto chamar é monóxido de carbono, porque temos um oxigênio e um carbono, o oxigênio é mais eletronegativo. Basicamente isso. Daí nós temos outras categorias que eu trouxe aqui uma tabela para só facilitar da gente entender. Nós temos os óxidos ácidos, que são óxidos, lembrando, compostos binários, com dois elementos no caso, que possuem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então a gente vai ter o gás carbônico, esse mesmo que está na nossa atmosfera, que as plantas absorvem e liberam o oxigênio posteriormente, é um óxido ácido. Por quê? Porque se ele reage com a água, ele gera um ácido. Aqui é o ácido carbônico que a gente fez lá, o NOx anteriormente. Aqui o dióxido de enxofre. Se reage com água, gera o ácido sulfuroso. E daí aqui temos outros exemplos. Mas ó, sempre reparando. Dois elementos, só enxofre e oxigênio, só nitrogênio e oxigênio, só cloro e oxigênio, só fósforo e oxigênio, sendo o oxigênio composto mais eletronegativo. Basicamente isso. Óxidos básicos são o contrário. Quando a gente pegar esses óxidos básicos, reagir com água, a gente vai ter justamente uma base. Basicamente isso. Óxido de lítio, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de cálcio, aqui é o cal, o famoso cal, óxido de bário. Se a gente jogar na água, nós vamos ter bases. Olha aqui, ó, o padrão se mantém. Ó. A gente percebe que temos os grupos hidroxilas e aqui nos ácidos os grupos de hidrogênio, né? Nossos hidrogênios ali dispostos a serem lançados. E daí, para finalizar, nós temos aqui os nossos óxidos anfóteros. Que eles significam? Esses aqui são óxidos que podem reagir tanto com ácido como com base. E o que acontece? Se a gente pegar o trióxido de alumínio e colocar ele numa base, ele vai ser o ácido. E se a gente pegar isso aqui e colocar no ácido, ele vai agir como base. Então, ele age para os dois lados. Ele pode ser tanto uma base quanto um ácido, dependendo ali do que ele estiver reagindo. Então, óxidos anfóteros podem reagir como ácidos ou como bases, com ácidos e com bases. Se reagir com um ácido, ele vai ser uma base. Se reagir com uma base, ele vai ser o ácido. Basicamente isso. E aí vamos para a questão, para testar tudo isso que a gente viu. Essa é uma questão bem interessante para a gente entender já os conceitos. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem solucionar
sozinhos. Depois deem sequência no vídeo aí para ver se vocês acertaram. É sempre importante, muito importante, treinar antes de já ver a resposta, porque aí a gente, depois que vê a resolução, fixa melhor. Então vamos ler juntos aqui a nossa questão da Universidade de Pernambuco. A cal é uma tinta primitiva que desde a antiguidade, sendo inclusive mencionada, que existe desde a antiguidade, sendo inclusive mencionado por Jesus numa passagem bíblica. Os fariseus são como sepulcros caiados. Na construção civil, é comum queimar as paredes, usando uma tinta chamada de cal hidratada, ou hidróxido de cálcio 2, que é obtida a partir da hidratação da cal virgem, que é o óxido de cálcio. Formulações mais complexas da cal contêm, além dos dois compostos já mencionados, o óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio 2, uma mistura de óxido de magnésio e hidróxido de magnésio 2. Assinale a alternativa que contém as funções químicas presentes na tinta mencionada, que seria o MgO aqui, que é o nosso óxido de magnésio, e hidróxido de magnésio 2. Vamos lá. Então, a tinta que ele quer saber é a cal hidratada. Ó, usando uma tinta de cal hidratada, obtida a partir da hidratação da cal virgem. Então, ele quer saber justamente qual é a função química do KO e da cal hidratada. Vamos lembrar lá. Aqui a gente tem um oxigênio e um cálcio, né? Se a gente for lembrar, vamos lá para os óxidos. Óxidos são compostos binários, ou seja, possuem dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. O cálcio é do grupo 2, ou seja, ele tem facilidade de perder os elétrons dele. Então, o oxigênio é muito mais eletronegativo. Sendo assim, isso aqui a gente pode chamar de óxido. E aqui, vamos lembrar lá, quem é caracterizado por ter grupo hidroxila? Justamente as bases. Se a gente for ver aqui, acontece a mesma coisa. Magnésio com oxigênio, também é do grupo 2, vai ser um óxido de magnésio. E aqui, hidróxido de magnésio 2, grupo hidroxila, característica de uma base. Então, a alternativa correta aqui vai ser justamente a letra A. Não, a letra A não, perdão. A letra B. Não, nem a B, gente. Olha só o que eu tô falando. É a letra D, gente. Isso aqui. Bases e óxidos. Porque aqui nós temos um óxido e aqui nós temos uma base. Questão bem fácil, né? Mas para assimilar os conceitos na nossa cabeça. Questão 2. E eu esqueci aqui de colocar para vocês de qual vestibular que eu peguei. Peço desculpas. O importante é a gente prestar atenção aqui na questão. Ela é de um vestibular, só não lembro qual mesmo, foi erro meu aqui. Vamos lá. Número de oxidação
É uma ferramenta essencial na química, utilizada para entender a transferência de elétrons em reações químicas, bem como a estrutura e as propriedades dos compostos. Considere as substâncias. Ácido sulfúrico, um dos ácidos mais fortes e amplamente utilizados na indústria. Óxido de ferro 3, um composto comumente encontrado em forma de ferrugem. Cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha, que é um exemplo clássico de um sal iônico. Com base nas regras para determinar os números de oxidação dadas as afirmativas sobre essas substâncias, no ácido sulfúrico, o enxofre possui um número de oxidação igual a mais 6. No óxido de ferro 3, ferro 2O3, o ferro possui número de oxidação igual a 2. No cloreto de sódio, o sódio tem um número de oxidação mais 1, enquanto o cloro tem um número de oxidação de menos 1. Então vamos lá fazer cada um. No ácido sulfúrico a gente tem H2SO4. Tá péssimo o desenho, tá, gente? Mas espero que dê para entender. Relembrando, hidrogênio é padrão, número NOx dele, mais 1. O enxofre, que é o que a gente quer saber aqui, possui número de oxidação igual a 6, é o que a alternativa diz. Mas isso a gente vai descobrir agora, chamando ele de X. E do oxigênio, a gente sabe que ele é menos 2. Mas vamos lembrar, a gente tem que considerar quantos átomos de cada um desses elementos existem na molécula. O hidrogênio aqui, o número de oxidação de 1 é 1, mas a gente tem 2. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 2. Mais o X do enxofre que a gente não sabe, mais 4 oxigênios que a gente tem, vezes menos 2, que são menos 2 de NOx que cada um desses oxigênios tem. E a soma disso tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Temos aqui 1 vezes 2 é 2, positivo, mais o X, que é o NOx do enxofre que a gente quer saber. 4 vezes menos 2, menos com mais é menos. 4 vezes 2, 8. O que é positivo, a gente passa para lá. Negativo, o que é negativo passa positivo. Então o X permanece desse lado. O 8 está negativo. Ui, perdão, gente, eu esqueci aqui do zero. Aqui a gente vai ter então x igual. 8 está negativo, passa para lá positivo. E o 2 que está positivo passa para lá negativo. 8 menos 2 é 6. Então essa afirmativa aqui está correta. Agora vamos para a segunda alternativa. Ou segunda afirmação, melhor dizendo. Temos ferro 2O3. Então, um óxido de ferro 3. O oxigênio, como já foi bem definido e a gente sabe de cor agora, tem carga NOx menos 2. Temos 3 moléculas aqui de oxigênio, certo? Então, esse número aqui vai ser vezes 3. Mas o ferro, a gente não sabe. É o que a gente quer saber. Então, a gente chama de X. Mas a gente tem dois átomos de ferro. Então, a gente vai multiplicar esse átomo de ferro, que a gente não sabe o número de oxidação, por 2, porque são dois átomos de ferro que a gente tem. E isso tem que ser igual a zero. Equação do primeiro grau novamente. Temos 2x
Menos 2 vezes mais 3, a gente vai ficar com menos 6, igual a zero. Ou seja, 2x é igual a 6. Agora, outra regrinha da matemática. Quando a gente tem números multiplicando de um lado e a gente vai passar para o outro, ele passa dividindo. Se tivesse dividindo, a gente passaria multiplicando. Então, como esse 2 está multiplicando com o x, a gente passa ele dividindo com o 6. Então, nosso número de oxidação vai ser 3 positivo. Ou seja, a nossa 2 aqui está incorreta. Teria que ser 3 o NOx dele. E agora, indo para a última das nossas alternativas, no cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, nossa, ficou horrível, mas dá para entender. O sódio tem um número de oxidação mais 1, enquanto o cloro tem um número de oxidação menos 1. Tá, mas aí vocês me perguntam, poxa, aqui a gente não tem nem hidrogênio nem oxigênio para a gente saber. Aí que é importante a gente ter aquele conhecimento da tabela periódica, de saber o quanto um está disponível a deixar o elétron e quanto um está disponível a ganhar. Vamos lembrar lá da tabela periódica. O cloro, ele é um halogênio. Os halogênios são aqueles que têm 7 elétrons de valência. Então eles vão lutar muito para pegar esse último elétron e se estabilizar. Ou seja, eles vão ter um número de oxidação de menos 1, porque falta um elétron para eles, então eles vão puxar com toda a força esse último elétron, que é o número de oxidação, o quão disposto um está de puxar ali o elétron para si. E o sódio, ele é o metal do primeiro grupo, ou seja, ele tem um elétron na valência dele. Ele vai tender a se livrar desse elétron, que é justamente ficar com carga positiva mais 1 para o NOx, porque ele tende a perder esse último elétron dele. Ou seja, essa aqui também está correta. Logo, a alternativa que se enquadra aqui seria a C. Apenas a afirmativa 1 e 3 estão corretas. Que é justamente o que deu no gabarito. E é aqui, ó, temos a SESMAC 2025, tá, gente? Eu esqueci de colocar na questão ali antes, mas aqui está. Mais uma questão. Essa é mais simples ainda, se a gente for ver. E ela consiste no quê? Unimonstos 2025. Muitos imaginam que o sal de cozinha e os sais de banho são os únicos sais existentes. Mas sal é uma classe vasta de compostos inorgânicos com diversas aplicações. A fórmula que representa um sal é. Agora vocês que estão craques depois dessa aula, vão ver direto cada um deles e perceber o que é um sal, o que é um óxido, o que é um ácido, o que é uma base. Percebam os padrões. Aqui a gente tem um ácido, né? Esse aqui é o ácido clorídrico. Isso aqui já está grudado na nossa cabeça, a gente já sabe de cor. Tem esse hidrogênio, que é ionizado e se libera em meio aquoso, é um ácido. Aqui nós temos uma hidroxila e um potássio. Temos o quê? Uma base. Aqui embaixo a gente tem o quê? Um composto binário, só dois elementos, com o oxigênio sendo um elemento mais eletronegativo. Então isso aqui é um óxido. Só sobrou essa alternativa, mas aqui a gente já sabe que é um sal só de ver por quê. Sais, a gente percebe um padrão neles. Eles geralmente são uniões de compostos, né? Eles formam ligações iônicas entre um metal e um ametal.
Um exemplo de sal, por exemplo, é o nosso sal de cozinha. Nós temos um metal e um ametal. Um vai tender a doar o último elétron, o outro vai tender a receber. Isso é meio padrão. E ele vem de uma reação de neutralização de ácido com base, que a gente poderia fazer também aqui. Daí a gente já entra, como o próximo conteúdo já é reações, eu vou mostrar aqui o que acontece para ele virar um sal. O HCl é um ácido, certo? E aqui a gente tem o cloro. O ácido clorídrico é extremamente forte. E aqui a gente tem um KOH, que é justamente o quê? Uma base. Então, se a gente reagir, se a gente reagir, aqui é irreversível, tá? Então a seta só vai para um lado. A gente percebe que a gente tem um ácido e temos uma base. Reação de neutralização. O Cl tende muito a ganhar um elétron. E o potássio tende justamente a perder. Então, o Cl ficaria negativo e o potássio positivo. Se atraem fortemente, fazendo uma ligação iônica. Enquanto isso, aqui sobrou uma hidroxila e um hidrogênio sozinho. Então, nós vamos ter 2H e um oxigênio. Então, nessa reação entre um ácido e uma base, que o próprio exercício aqui nos forneceu, a gente tem a formação do próprio sal que caiu aqui na questão e mais água. Então, isso são coisas que a gente vai percebendo conforme a prática mesmo. Agora, isso parece muito óbvio, mas depende ali um pouco de treino mesmo. Depois de um tempo, a gente vai percebendo os padrões e aí fica molezinha de resolver. E é justamente o KCl, como a gente falou. E agora, para finalizar nossa aula, a gente vai ver as reações inorgânicas. Percebam, deu mais de uma hora apenas funções. Então, uma aula, em uma semana no caso, daria só para a gente comentar sobre funções. E ainda faltaria um pouco, porque daí sempre tem dúvidas e não tem problema nenhum. Como a gente está assíncrona, eu vou fazer já tudo em um vídeo só. Porque daí você já tem o conteúdo completo. Mas quando a gente retornar, eu vou voltar da onde a gente parou. E a gente vai ver novamente presencialmente. Eu acredito que seja até melhor, porque aí vocês já viram os vídeos, já tem uma base boa, vocês conseguem perguntar mais coisas, às vezes aparecem mais dúvidas, e é assim que tem que ser. Então vamos continuar aqui em reações inorgânicas, que é até mais rapidinho do que as reações, do que as funções, porque função é muito conceito, reações são mais diretas. Então, as reações inorgânicas são basicamente essas quatro aqui que a gente tem. Síntese, ou pode ser chamada de adição, que é basicamente o quê? A gente vai ter um átomo que vai somar com outro átomo e vão se ligar entre eles, se adicionando um ao outro, fazendo uma síntese. Decomposição, ou então análise, que a gente pode chamar também. A gente vai ter um átomo já ligado e ele vai se separar, se decompor. Então, dá para a gente perceber que os nomes já nos dizem muito. E é mesmo isso, os nomes têm tudo a ver com a reação. Simples troca. Aqui nós temos um átomo A ligado ao átomo B, que vai reagir com o átomo sozinho C. O que vai acontecer?
uma troca. O C que estava sozinho vai ligar com o A e o B que estava ligado com o A vai ficar sozinho. Ou o contrário, que, claro, né, são só letrinhas representando, mas poderia ser o C junto com o A e o C junto com o B e o A sai. Aí é só uma questão de demonstração mesmo, mas poderia ser ambos. E isso é uma simples troca, porque a gente só está trocando um. Na dupla troca, ocorre mais uma troca, que seria o B que está com A vem no lugar do C, e o C que estava com o D vem no lugar do B. E é basicamente isso que acontece. Uma dupla troca. O B vem para cá com o D e o C vem para cá com o A. Ou o D vem com o A e o B vai com o C e vice-versa. Poderia ser, formando outros dois novos compostos. Essas são as principais reações inorgânicas. E agora a gente vem com os exemplos de cada uma delas. Síntese ou adição. Pode aparecer ambos os nomes. Então é bom a gente ter em mente que não é só adição que a gente pode chamar de síntese, não é só decomposição, pode ser análise, porque o Enem tende a usar esses termos. Então é bom a gente saber tudo, porque nunca se sabe o que o Enem quer, né? Então é bom ter em mente isso. Então, na síntese, duas ou mais substâncias se juntam para formar um único produto. A mais B igual a AB. Aqui no primeiro exemplo, lembram lá do primeiro exercício que a gente fez? Aqui a gente tem o cal, que é aquele que a gente usa em construções, e a gente hidrata ele, a gente tem hidróxido de cálcio 2. O que a gente está fazendo? A gente está pegando o cálcio, o óxido de cálcio, e misturando com a água. Ambos vão se unir em formas diferentes, né? Vão formar outro composto, que é o hidróxido de cálcio. Mas tudo que está aqui e tudo que está aqui reage e fica junto. Não temos nenhuma outra molécula aqui do lado formando outro composto. O que acontece é, temos um composto, se une com outro e forma um composto com a mistura dos dois. Daí aqui vocês vão perceber que vai ficar um pouco confuso entender esses numerozinhos, ó. Porque aqui a gente tem dois hidrogênios, mas aqui a gente tem um só. Daí isso aqui a gente vai ver com mais especificado lá na estequiometria. Aqui a gente consegue entender o que são as reações sem necessitar da estequiometria por enquanto. Dá para a gente entender. O ideal é a gente saber a estequiometria, mas tudo bem. Eu achei mais ideal a gente trazer primeiro as reações e as funções inorgânicas para daí a gente ir para a estequiometria. Mas aqui a gente já tem uma pincelada do que é. Por que que aqui tem dois e aqui só tem um? Então, vocês percebem que aqui a gente tem esse parênteses? Esse parênteses com o 2 aqui, esse parênteses com o 2, representa que aqui junto com esse cálcio a gente tem duas hidroxilas. Se a gente tem duas hidroxilas, então a gente vai ter dois oxigênios e dois hidrogênios. Dois hidrogênios aqui. Ué, mas aqui a gente só tem um oxigênio, mas aqui a gente tem outro. Então a gente tem dois oxigênios, dois hidrogênios, fechou a hidroxila. Temos um cálcio, fechou a estequiometria. Isso a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes. Mas aqui já é para dar uma pincelada do que está acontecendo para não ficar aí boiando na cabeça o que é isso que está acontecendo. E aqui com o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, para formar a amônia, mesma coisa. Nós temos um único composto que, junto com outro composto, forma apenas um composto. E é isso aqui basicamente a síntese. A gente vai pegar dois compostos, unir eles e formar um composto.
Muito simples. A gente vai perceber que são dois que formam um. Basicamente isso. Decomposição ou a análise, como eu falei para vocês. Aqui é o inverso da adição, né? Na adição, a gente tem dois compostos em um lado, no lado dos reagentes, eles se unem para formar um composto. Aqui na decomposição, a gente já tem um composto que vai se dividir em dois. Muitos desses compostos, já que eles estão sozinhos e não tem com quem eles reagirem, eles vão se separar por alguma fonte de energia. Todos esses exemplos aqui ó, que eu trouxe, esse símbolozinho aqui do triângulo delta, em cima da setinha, significa calor, ou seja, fornecendo calor para o óxido de mercúrio, a gente já consegue separar ele. Alguns vão depender de mais calor, outros de menos, outros de luz. Tem compostos que só com uma incidência de luz baixa, ele já se decompõe. Alguns vão precisar de eletricidade. Então, a decomposição não se trata de reação entre compostos, mas sim um único composto que, por meio de alguma fonte de energia, se dissocia ali, se separa. Não é dissocia, não é o ideal, eles se separam mais, é o mais correto de se dizer. Então aqui o mercúrio, óxido do mercúrio, a gente fornece calor, esse calor é suficiente para quebrar as ligações e fazer com que a gente tenha mercúrio e gás oxigênio. E isso acontece aqui com os outros exemplos que eu trouxe também. Percebam, um composto se torna dois. Um composto se torna dois. Mas não obrigatoriamente serão apenas dois compostos. Olha aqui nesse terceiro exemplo. Um composto se separou em três novos compostos. E não tem problema nenhum. O importante é que a gente saiu de um composto para três separados. Ou seja, ele se decompôs. E aqui na síntese a gente pode ter mais que dois também. Pode acontecer. É um pouco mais complicado, mais difícil. É, mas pode acontecer. Então, voltando aqui, dando sequência, a gente vai para a simples troca, que, como a gente viu lá naquela imagenzinha do início, é nada mais do que uma troca simples. O que acontece? Uma substância simples, ou seja, ela sozinha, reage com uma que é composta, ou seja, tem mais de dois átomos no mesmo composto ali, é um composto mesmo, né? O composto é justamente ter mais que um átomo, e o elemento solitário tenta jogar o outro para fora e pegar o lugar dele. Ou seja, A, que é um elemento A ali sozinho, mais B e C, que são dois elementos juntos formando um composto. Esse que está sozinho vai jogar um desses, tanto B quanto C, para fora, vai tomar o lugar dele, e o outro vai ficar sozinho. E aqui nesse exemplo é o que acontece. A gente tem o zinco, que reagindo com ácido clorídrico, o zinco chuta esse hidrogênio para fora, esse hidrogênio fica sozinho e o zinco liga com o cloro. E daí aqui de novo a estequiometria. Zinco só temos um. Hidrogênio nós temos de ácido clorídrico nós temos dois. Então, se a gente jogou um hidrogênio para fora, a gente vai ter dois hidrogênios, formando o gás hidrogênio. Cloro, temos um só, mas temos dois aqui na frente. Então, vamos ter dois cloros aqui. Isso a gente vai ver com mais detalhe em estequiometria. Não se preocupem por enquanto, é mais tranquilo do que parece. Para não confundir, eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas é basicamente isso. Temos uma substância simples com uma substância composta. Substância simples chutou o nosso hidrogênio para fora,
formam uma nova substância composta e a substância simples virou o hidrogênio que saiu para fora. Isso é uma simples troca. Então, aqui tem um detalhe, uma observação importante, que é a reação só acontece se o elemento solitário for mais reativo do que o elemento que está acompanhado. Então, aqui o zinco precisa e é mais reativo do que o elemento que está aqui junto com o cloro, que é o hidrogênio. Então, ele consegue fazer essa reação. Dupla troca. Daí aqui, vocês lembram ali das reações de ácido-base? É uma reação de dupla troca. Ou seja, duas substâncias compostas vão trocar seus cátions entre si, gerando dois novos compostos. Então, AB mais CD vão reagir e formar AD mais CB ou AC mais BD, tanto faz. Isso é uma questão representativa só. Mas olha aqui, ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Ali antes eu tinha feito para vocês o exemplo do ácido clorídrico e hidróxido de potássio. Dá na mesma. Aqui a reação também é de dupla troca. Só que aqui nós vamos ter o sódio. O sódio, primeiro grupo, vai tender a perder aquele elétron, vai ficar positivo. Cloro vai tender a ganhar aquele elétron. Quando a gente mistura os dois, esse cátion vai juntar com esse ânion por ligação iônica e vai virar o sal de cozinha, que é o nosso NaCl. E o H do cloro, que está sozinho, junto com a hidroxila do Na, que também está sozinha, vão se unir e vão formar água. Aquela reação de neutralização entre ácidos e bases que a gente viu anteriormente também. E agora vamos já para questões de reações inorgânicas que todo mundo ama. Questões. Mas elas são muito importantes, são muito boas para a gente justamente rever todos os conceitos. São questões, eu sempre tento trazer de vestibulares, todas são do vestibular. Nem sempre eu consigo trazer de Enem, porque o Enem às vezes não tem do conteúdo específico, mas sempre que tem, eu tento trazer. Tanto que ali teve uma questão no nosso teste diagnóstico, que é do Enem, e que a gente vai ver já já, porque ela envolve reações inorgânicas. Mas vamos aqui fazendo essas para a gente fixar os conteúdos. Então, pause o vídeo, tente fazer sozinho e depois veja a correção aqui junto. Então vamos lá. Observe as reações a seguir. Aqui nós temos três reações. Vamos ver cada uma delas. AgNO3, nitrato de prata, mais cloreto de sódio lá, que é o nosso sal de cozinha. Percebemos que aqui virou cloreto de prata mais nitrato de sódio. Dá para a gente reparar o que aconteceu. Vamos fazer lá naquele esqueminha que eu mostrei para vocês de A mais B, enfim. Aqui nós temos uma prata que a gente pode chamar de A. Eu vou escrever aqui em cima porque fica melhor. Fica mais bonito de ver, né, gente? Vamos chamar a nossa prata de A. O nitrato aqui, a gente pode considerar ele junto, porque ele permanece o mesmo, tanto aqui quanto aqui, ele não se separa. Então a gente considera ele como uma letra só. Sódio, sozinho, vamos considerar como C. E o cloro, também sozinho, vamos considerar como D. Se a gente for reescrever isso aqui desse lado, com essas letras que a gente aderiu para cada um dos elementos aqui, dos compostos, enfim, a gente vai ter o quê? Prata é A. Então aqui continua sendo A. O cloro, então reescrevendo aqui, do outro lado nós teremos AD mais CB. Se a gente for reparar, esse B que estava com A veio aqui e ficou com C e tirou esse D. E esse D que estava com o C saiu do C e foi lá com o A.
o que é justamente o que a gente viu anteriormente, uma reação de dupla troca, que a gente já conseguiria responder como C, porque é a única que atende a essa reação. Mas vamos ver as outras aqui para confirmar. Aqui a gente tem um composto reagindo com outro composto para formar um único composto. Isso aqui é o clássico lá de síntese ou adição, ou ainda uma reação de combinação, que também é outro termo designado para adição ou a síntese que a gente chama. Seria basicamente a adição de um com o outro para formar um composto. E por fim, aqui a gente tem um único composto que se separa virando dois, que é outro clássico de decomposição. Então, letra C aqui, certinha. Aprendemos outro nome aqui, né, para combinação, para síntese. Também pode ser chamado de combinação bem tranquilo. Aqui nós temos uma questão um pouco mais complexa, assim, que de bater o olho a gente se assusta um pouco. Mas a gente vai ver que é bem facinho. Aqui a gente pode seguir um caminho um pouco mais fácil. O que que ele quer? Ele quer que a gente associe a reação com o tipo de reação que acontece. Então, nós temos simples troca, síntese, análise, neutralização e a dupla troca que a gente viu anteriormente. Neutralização é uma reação de dupla troca, mas é aquela entre ácidos e bases. Só para não ficar nenhuma lacuna aqui aberta para a gente gerar dúvidas. É uma reação de dupla troca, só que entre ácidos e bases. Então vamos lá analisar. Se a gente for reparar, essa reação 2 e essa reação 4, elas são as mais fáceis. Por quê? Porque aqui na 2 a gente tem um único composto que vira 2. Significa que ele se decompôs. E qual é o nome que a gente dá para uma reação de decomposição? Além de decomposição, análise. Então, a análise aqui é o número 2. Sabendo disso, a gente já consegue responder, porque a única que se adequa aqui é a A. Mas vamos lá fazer cada uma para a gente fixar justamente os conteúdos. A 4, a gente tem um composto reagindo com outro composto para formar um único composto. Isso aqui é o clássico de adição, ou combinação, como a gente viu, ou ainda síntese. Então aqui, número 4. Agora chegou nas um pouco mais complexas, mas ainda dá para resolver bem tranquilinho. Lembra daquele exemplo da simples troca que eu passei? É justamente esse exemplo aqui, ó. A gente tem um zinco com 2HCl, o ácido clorídrico. O zinco vem aqui e chuta esse hidrogênio, porque é mais reativo, faz com que o hidrogênio fique sozinho e ele se une com o H, com o cloro, no caso. Então é a típica reação de simples troca. O zinco vem aqui no lugar do H, o H sai. Se a gente for chamar aqui de A, o H de B e o Cl de C, a gente teria A com o C mais B, que seria diferente, né? Porque aqui a gente teria o A sozinho mais BC e aqui a gente tem o B sozinho mais a C. Simples troca. Então aqui é o nosso número 3. Reação de neutralização. Sempre que a gente vê uma reação entre ácido e base, vai ser uma reação de neutralização, na maioria dos casos, pelo menos. E a gente percebe uma reação de neutralização que sempre vai ter a formação de água no final, juntamente com um sal. A gente tem um ácido reagindo com uma base, e é uma reação de neutralização onde a gente tem água sendo formada, a gente tem um sal ali. Então a gente já sabe que isso aqui é uma reação de neutralização. Então, número 5. E por fim, essa aqui só pode ser uma reação de dupla troca, mas vamos ver o porquê que ela é. Aqui, se a gente for ver,
esse Na, ele fica sozinho mesmo. Então vamos chamar ele de A. O CrO4, se a gente for reparar, ele continua juntinho dos dois lados. Então, chamamos tudo de CrO4 de B. O chumbo, que é representado por Pb, ele está sozinho aqui, está sozinho aqui. Então, ele sozinho é C. E essa molécula aqui, grande, aqui já entramos em química orgânica, mas pode ter orgânica aqui no meio também, mas não é o foco principal aqui. A gente chama tudo isso de D, porque tudo que está aqui permanece aqui, ó. Reescrevendo, a gente teria chumbo C, CrO4 como B, o Na é o nosso A, e o CH3COO é o nosso B. Então, o que era A estava com o B ficou A com o D, e o que era C e estava com D ficou C com B. Então, dois ficaram trocados aqui, que é justamente uma reação de dupla troca. Então, com o nosso gabarito, fechou justamente a nossa resposta. E agora a gente vai para a questão do Enem, que caiu lá no nosso teste de diagnóstico. E aqui é uma daquelas questões que parecem impossíveis de serem resolvidas, mas a gente vai perceber que não é. Vamos lá. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, que é ali o carbonato de cálcio, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. E a questão quer saber qual que é esse gás que a gente obtém ali que está borbulhando nessa reação. E aqui vai um pouco de conhecimentos gerais também, que a gente vai aprender agora. Se a gente for reescrever ou escrever essa reação que acontece, a gente tem o nosso mármore, que é essa fórmula química, né? Mais o nosso ácido, que é o ácido clorídrico, formando alguma coisa. Aí vamos pensar, vamos lembrar lá do cálcio. Cálcio, grupo 2, os metais alcalinos terrosos. Ele tem 2 elétrons na valência. Muito mais fácil dele perder esses 2 elétrons do que ganhar 6. Então, como ele é um metal, ele vai tender a perder esses 2 elétrons mesmo, lá por padrão que a gente viu das valências. Quanto menos elétrons tiver, mais fácil é para ele perder do que ganhar. E o cloro, ele é lá dos halogênios. Os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência. Eles precisam de 1. Então, por esse motivo, como o cálcio libera 2 elétrons, aqui para esse carbonato, ele vai ficar 2 positivo, ele vai atrair 2 Cls negativos. Por quê? Porque ele doou 2 elétrons dele, e o nosso Cl aqui, ele recebeu um dos elétrons. Cada Cl recebeu um elétron, não necessariamente do cálcio, tá? Aqui o hidrogênio pode ter fornecido aqui para o cloro, forneceu, ele ficou como ânion, Cl-, só que como a gente tem um cálcio com 2 positivo, porque ele perde 2 elétrons, ele precisa de 2 cloretos ali, 2 íon cloretos negativos para atrair para ele. Porque tem 2 cargas positivas, o cloro é 1 carga negativa, ele vai precisar de 2. Então, por isso que a gente coloca esse 2 aqui na frente. Então, a gente teria um sal, que seria o cloreto de cálcio, 2 justamente por conta disso aqui, por conta dessas cargas que eles ficam ali, por conta de quanto o cálcio perdeu, mais aqui a gente teria 2 hidrogênios, mais o CO3 aqui. E isso aqui é o que a gente viu antes que eu comentei para vocês, o ácido carbônico. E lembrem
que eu falei que o ácido carbônico ele é extremamente instável. Ele não tende a ficar nessa forma aí de de ácido carbônico naturalmente. Então, o que que vai acontecer? Ele vai se decompor. Dois hidrogênios com oxigênio, ele vai se decompor em água, mais o que sobrou, um oxigênio e dois hidrogênios saiu, sobrou o CO2. Então vale muito prestar atenção. Não é porque tem água desse lado, obrigatoriamente, que é uma reação de neutralização. Ali anteriormente eu falei que era por conta que a gente tinha dois reagentes ali se unindo e formando água. Aí é um caso diferente. Por quê? Vamos voltar lá. Aqui a gente tem a formação de água a partir de uma reação de ácido com base. Isso a gente chama de reação de neutralização, porque uma base reagiu com um ácido para formar um sal e posteriormente água. Isso é uma reação de neutralização. Aqui, por mais que a gente tenha tido a água na formação, aqui não foi a reação de um ácido com uma base, só foi uma decomposição. Então é importante, né, perceber esses detalhes, que por mais que tenha formação de água, não é neutralização obrigatoriamente. Neutralização, para fixar, já que eu não trouxe um slide ali especificadamente, é reação entre um ácido e base que gera um sal mais água. Isso é neutralização. Não é porque tem água obrigatoriamente e a gente vai ter ali a neutralização obrigatoriamente, tá? E aqui a gente já tem a resposta, ó. Isso aqui a gente sabe que é o gás carbônico, esse mesmo que está na atmosfera que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese, por exemplo. E é basicamente isso. Mas aí, claro, que olhando tudo bem certinho como é que funciona, se a gente fosse fazer uma reação, a soma das reações, a gente perceberia que mármore com ácido forma o sal cloreto de cálcio, como a gente desenhou ali antes, mais água, mais o gás carbônico. O que é que está diferente aqui, para não confundir? Aqui só está separado, que nem a gente fez antes, só que é uma soma geral de reações. Isso a gente vai ver muito em entalpia e entropia, tá? Mas não se assustem. Aqui, quando compostos iguais estão em lados diferentes, ó, aqui o nosso ácido carbônico é igual a esse ácido carbônico aqui. Só que esse está na direita e esse está na esquerda. A gente consegue cortar eles na soma. Isso é natural de reações químicas, somas, a gente pode fazer isso. Mas aqui é só uma reação geral. Sabendo disso aqui até aqui, não precisava da reação geral, a gente conseguia já descobrir que era o gás carbônico. Então, essa seria a nossa aula por hoje. Espero que eu tenha agregado algum conhecimento para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem pelo site, me mandem por e-mail, me mandem pelo que vocês acharem melhor, que eu posso tirar as dúvidas. Foi uma aula mais longa mesmo, porque a gente juntou dois conteúdos que seriam de aulas separadas numa aula só. Então assistam com calma, se necessário, releiam e façam as listas que eu posto no site e no Classroom. Elas são extremamente importantes para fixar conteúdo e para aprender mais, porque nem tudo que eu passo em aula é suficiente. Por quê? Porque não tem tempo. Se desse para passar tudo, aí sim seria ótimo, mas não temos tempo. Então, muitas vezes nas listas eu cobro um pouco a mais do que eu passo em aula, mas é justamente para vocês terem mais uma gama maior de conhecimentos. Então, bons estudos e uma boa semana para vocês.